Olá a todos, seguindo em frente com as Alachot de Lashon Hara, a gente se encontra no 8º capítulo, nona Alachá. Fala pra gente o Hafetz Haim, a proibição de falar Lashon Hara é mesmo sobre pessoas que já faleceram. Não se pode desprezar ou falar mal de pessoas que já estão falecidas. Aparece nos poskim até que tinha uma takaná, um decreto que excomungava pessoas que falavam mal daqueles que já faleceram. Essas pessoas não podem se defender, essas pessoas não podem se explicar, e a forma de pedir desculpa que é muito mais complicada. Alguém que falou mal de uma pessoa, falou Lashon Hara de alguém que já faleceu, ele tem que ir até o túmulo da pessoa. Em certas situações ele tem que juntar 10 pessoas para ir lá pedir desculpas para que realmente ele possa voltar atrás e desfazer a Lashon Hara que ele fez. Assim também fala o Hafetz Haim que caso se trate de um Talmid Chacham, de um grande rabino, que a pessoa falou mal dele, ou falou mal do que ele fala, zoou, fez piada das palavras desse rabino, isso daqui é pior ainda, porque ele está desprezando também a Torá, não só a pessoa, mas também a Torá que esse rabino carrega com ele. E mesmo que a gente encontre, às vezes, entre Chachamim, entre os sábios, discussões bem acirradas, discussões, às vezes com palavras muito fortes. A gente encontra, por exemplo, o Ravid escreveu sobre o livro do Rambam vários comentários, várias observações, e às vezes ele usa uma linguagem um pouquinho mais forte. Ele, por exemplo, tem lugares em que ele fala que o livro do Rambam é desperdício de tinta. Ele usa uma linguagem, às vezes, que parece um certo tipo de desprezo. Com certeza eles não desprezavam um ao outro, eles valorizavam um ao outro, mas já que estava se tratando de alachot, estava se tratando do modo como as pessoas devem agir na prática, então às vezes para evitar com que as pessoas realmente façam algo que aos olhos desse rabino era errado, muitas vezes eles usavam uma linguagem um pouquinho mais forte, um pouquinho mais direta, mas com certeza não tinha nenhum desprezo entre um e outro, só realmente para evitar com que as pessoas façam a alahá errada. Então, quando o Ravid escrevia dessa forma, ele simplesmente achava que o que o Rambam escreveu está errado, essa não é a alahá, e para que as pessoas não acabem fazendo errado, ele escrevia de uma forma um pouquinho mais dura, mas com certeza não tinha aqui nenhum tipo de desprezo. Olá a todos, chegamos hoje na 10ª alachá do 8º capítulo de Alachot de Lashon Hara. Para quem é proibido falar Lashon Hara? Fala pra gente com o Hafetz Haim que não tem diferença, é proibido falar Lashon Hara para qualquer um. Ou seja, mesmo se a pessoa é um amigo seu, um parente próximo, o marido para a esposa para o marido, em todas essas situações continua sendo proibido falar Lashon Hara. O que a gente se encontra no passado, tem situações em que sim é permitido falar alguma coisa, em duas situações. A primeira delas, o Hafetz Haim trouxe no passado com relação ao marido e à esposa. Quando a meta da pessoa não é falar Lashon Hara, não é falar mal dos outros, e sim tirar um peso das costas, a pessoa está sentindo muito mal com alguma coisa, algo que fizeram para ele precisa contar isso para alguém, precisa compartilhar para tirar esse peso, nessa situação não tem problema falar. Obviamente, se isso não se torna um hábito, em que todo dia à noite a pessoa tem alguma coisa para contar de alguém, mas de vez em quando teve alguma coisa realmente que está pesando emocionalmente na pessoa, não tem problema de contar isso, seja o marido para a esposa para o marido, às vezes algum amigo próximo, uma amiga próxima, nesses casos não tem problema. Outra coisa que traz aqui o Hafetz Haim, que é quando existe um risco de ter algum prejuízo, de alguma situação ruim vir a acontecer com a pessoa. Então alguém que está com maus amigos pode chegar para ele e falar: olha, eu acho que essas pessoas não são muito boas para você, não é um bom ambiente, não vale a pena você ficar muito próximo dessas pessoas, eles são uma má companhia para você, uma má influência. E aí assim a pessoa vai conseguir evitar essa influência, essas amizades, antes de virar algo que fica muito difícil de sair. Então nessas situações em que realmente tem algum prejuízo financeiro, emocional, social para alguma pessoa, é permitido contar para ela, para evitar com que ela entre nessa situação. Porém, fala o Hafetz Haim, em caso a pessoa não tenha certeza disso, você acha que são más influências, você acha que aquela pessoa não é confiável, quando você passa a informação, quando você não tem total conhecimento e sabedoria de que realmente é uma pessoa não confiável, você tem que passar a informação também numa linguagem de dúvida. Fala: olha, eu ouvi dizer, fiquei sabendo, alguém comentou que tal pessoa não vale a pena confiar nessa pessoa, não vale a pena se aproximar. Também passar isso numa linguagem de dúvida, é o que a gente falou no passado. Quando alguém ouve Lashon Hara, ele não pode acreditar nisso, ter certeza que isso é verdade, mas ele pode suspeitar,
ele pode levar isso em consideração quando ele for decidir fazer alguma coisa. Então, passar para frente essa informação para evitar algum tipo de prejuízo, se é uma coisa que também quem está contando não sabe, não tem certeza, acha que é assim, também passar essa informação numa linguagem de acho, numa linguagem de dúvida, para que não fique claro, para que fique claro para outra pessoa de que isso daqui não é uma certeza absoluta, não é certeza que esse é o tipo de pessoa sobre a qual estão falando. Shavuot Tov a todos, estamos continuando com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara. A gente se encontra no 8º capítulo, 11ª Alachá, e essa Alachá é aprendida da história de Yosef. A gente encontra na história da Torá que Yosef, ele tinha uma briga com os irmãos, e muitas vezes ele vinha e contava para o pai, Yaakov, as coisas que os irmãos tinham feito. Os irmãos fizeram isso, fizeram aquilo, etc. Ele vinha e contava para Yaakov. E a gente encontra também que Yosef foi castigado por isso. Parte da venda dele e outras coisas que aconteceram com ele durante a vida foram como consequência, como castigo pelo fato dele ter falado o Lashon Hara dos irmãos. Agora, fala o Hafetz Haim o seguinte: a priori, o que Yosef fez, com certeza a intenção dele ao contar para o pai era para que o pai advertisse os irmãos e falasse para os irmãos: olha, esse não é o caminho correto, o que vocês estão fazendo não está certo. E a priori não tem problema de Lashon Hara. A proibição de Lashon Hara é quando eu conto para alguém uma coisa ruim que outra pessoa fez, mas se a minha intenção é contar para alguém que tem poder, tem controle, tem influência sobre quem fez algo de errado, e essa pessoa vai vir, vai advertir, vai colocar a pessoa no caminho correto, não tem problema. Então, por que Yosef foi castigado pela Lashon Hara que ele fez? Então eu falo para Hafetz Haim o seguinte: isso que eu posso contar para uma terceira pessoa que vai intervir e vai participar da história e vai colocar a pessoa que está fazendo algo errado no lugar, vai direcionar ela, isso é quando eu não tenho chance de eu mesmo falar com a pessoa que fez algo de errado. Ou seja, eu só posso colocar uma terceira pessoa na história caso eu mesmo não consigo chegar nessa pessoa e falar para ele: olha, por que você está fazendo isso? Você deveria fazer diferente. E Yosef, ao invés de falar com os irmãos, que é o que eu deveria ter feito, ele foi diretamente para Yaakov Avinu. Então, antes de chamar mais uma terceira pessoa para participar da história, contar para ele o que está acontecendo e pedir para ele intervir e fazer alguma coisa, a pessoa tem que resolver diretamente com aquela pessoa que fez algo de errado. Somente quando isso não é possível e você sabe que você não vai ser ouvido, que não tem chance, aí realmente você pode chamar uma terceira pessoa para a história. Então, Yosef também, Yosef deveria ter chegado para os irmãos e falar: olha, vocês estão fazendo isso, vocês não deveriam fazer assim, etc. Ele deveria ter conversado diretamente com os irmãos e não ir até Yaakov Avinu. O fato dele ter pulado essa primeira conversa, essa primeira tentativa de falar diretamente com os irmãos e ido para uma terceira pessoa que vai vir a intervir, isso daqui foi considerado Lashon Hara.